Oi, oitavo ano, espero que vocês estejam bem. A nossa última aula foi sobre os órgãos genitais, então é bem importante que vocês já tenham visto aquela aula para a gente continuar essa, beleza? Então, se tiverem alguma dúvida, anotem para a gente tirar no nosso próximo encontro ao vivo semana que vem. Nessa aula a gente vai falar sobre a puberdade, que envolve várias questões, principalmente hormonais. Então, quando a gente estudou lá sistema endócrino, a gente vai falar bastante aqui dele, tá? Vamos lá então. A adolescência. A adolescência é quando o hipotálamo, que é aquela região no cérebro que controla a hipófise, que é uma glândula bem importante, também está no cérebro. Essa é lembra-se lá do sistema endócrino, a hipófise, ela controla outras glândulas, lembram? Então, a adolescência é quando o hipotálamo ativa a hipófise, que vai ativar também as glândulas lá das gônadas, que são os testículos e os ovários, a produzirem hormônios, tá? Então, quando isso acontece, é chamado, então, biologicamente, é a fase da adolescência, que é quando vai começar a ocorrer várias mudanças no corpo, tanto do menino quanto da menina, tá bom? Em média, isso acontece quando geralmente, a gente sempre vai falar de um modo geral, nós somos seres humanos, nós temos uma variedade gigantesca de pessoas, de corpos. Então, sempre que eu for falar alguma coisa aqui, é no modo geral. Geralmente ocorre tal coisa. Comumente, mas somos muito diferentes. Cada pessoa é totalmente diferente da outra. Então, não é uma regra, é só uma média, tá bom? Então, em média, geralmente, a adolescência ocorre a partir dos 10 anos de idade, tanto para menina quanto para menino, tá? Então, não é uma regra. Pode ser que para alguns a adolescência chegue mais cedo, pode ser que alguns a adolescência chegue mais tarde. Então, não tem uma regra. Geralmente é nessa idade, entre 10 e 20 anos de idade, tá? Mas ela pode chegar antes ou depois, durar muito mais tempo depois, tá bom? Porque cada um é diferente do outro. Isso é bem importante da gente deixar bem claro agora, já no início, beleza? O cérebro, por exemplo, ele se desenvolve desde o nascimento até depois dos 20 anos de idade, ele ainda está se desenvolvendo. Porque imagina só, um órgão tão importante como o cérebro, que comanda tudo que o nosso corpo faz, ele não fica pronto assim do dia para a noite, né? Então ele leva muitos anos para ser desenvolvido. Então até depois dos 20 anos ele ainda está se desenvolvendo, beleza? Então, o cérebro ele continua se desenvolvendo até depois dos 20 anos. O que acontece? Na adolescência, essa fase entre 10 e 20 anos, é quando tem um boom de desenvolvimento no nosso corpo. Então, nessa idade, entre 10 e 20 anos, uma média, tá? Entre 10 e 20 anos, acontecem muitas transformações. Então, as transformações do nosso corpo mais importantes da nossa vida acontecem entre 10 e 20 anos, que a gente chama então de adolescência, beleza? Então, o dente do siso, por exemplo, falar o dente do siso é o dente do juízo, né, que alguns falam. Geralmente, ele nasce, começa a nascer, que é o último dente, o terceiro molar é o último dente da nossa arcada dentária. Ele começa a nascer a partir, em média, ali dos 15 anos, 14, 15, 16 anos, em média. Tem gente que nem nasce siso, tá? Tem pessoas que nem desenvolvem siso e tudo bem, porque o siso, ele não é um dente extremamente necessário para nossa sobrevivência, tá? Tanto é que quando a gente falar em evolução, lá no 9º ano, aí eu vou voltar a falar do siso também, tá? Porque o siso foi muito importante quando a gente não tinha descoberto fogo ainda, né? E comia carne crua, dura, então o siso era bem importante para rasgar a carne. Mas depois, passado o tempo, ele acabou sendo totalmente desnecessário, né? Mas ainda tem pessoas que nascem, tem pessoas que já nem nascem o siso, então não tem uma regra. Quando começar a nascer o siso, ele vai ter juízo, por exemplo. Ou agora sim, ele é adulto. Não tem nada a ver. Tá? Ele pode nascer, tem pessoas que nem nascem o siso, ou nasce o siso todo errado e tem que tirar. Então, não tem regra,
tá bom? Então, são um conjunto de coisas que acontecem que vão caracterizar esse período da nossa vida. E cada pessoa, esse período vai acontecer diferente para cada pessoa, tá bom? O IBGE tem um texto ali, o primeiro texto do livro de vocês, nesse módulo sobre puberdade e sexualidade do livro de vocês, ele tem um texto ali que traz essas informações, que é bem interessante, aconselho que vocês leiam, beleza? Mas fala tudo isso aqui que eu tô falando para vocês, beleza? O IBGE, em 2013, ele fez uma classificação dos jovens que ainda estão dando prioridade para estudar, para trabalhar, ao invés de se reproduzir. Porque o que acontece? Na adolescência, o nosso corpo, fisiologicamente, que é o conjunto de mudanças do nosso corpo, ele é um aviso que pode reproduzir. Nós somos animais, antes de qualquer coisa, certo? E os animais, para perpetuar a espécie, ele precisa se reproduzir. E tem a maturação, né? A maturidade, que é dito, do nosso corpo. Isso acontece na adolescência também, entre esses 10 e 20 anos ali. Então, é um sinal que o nosso corpo dá de que, pode produzir. Esse ser humano pode reproduzir. Só que o que acontece? Como a sociedade hoje foi desenvolvida a passar de tantos anos, isso deixou de ser uma prioridade para a nossa espécie, reprodução. A prioridade é estudar, é trabalhar, é ter um lazer, é para viajar, enfim, diversas outras prioridades que o ser humano tem colocado além de reprodução, certo? E isso fez, então, que os jovens, principalmente entre 25 e 34 anos, nesses últimos anos, tendem a se focar mais em estudo, em trabalho, do que em arrumar um parceiro e reproduzir, ter um filho, por exemplo. Tá? Então, o IBGE, ele chamou esse movimento, ele chama esse movimento de geração canguru. Por que canguru? Porque o canguru, o filhote de canguru, ele fica dentro da bolsa da mãe, do marsúpio ali da mãe, da canguru, até se desenvolver completamente. E até quando quiser reproduzir, aí sim ele sai do acolhimento ali da mãe e vai ter a sua vida por si só, né? Então, é isso que acontece com os jovens hoje em dia. Os jovens, eles tendem a ficar mais tempo em casa, morando com os pais, no acolhimento ali dos pais, estudando, se focando em estudar, se focando em trabalhar, do que em arrumar um parceiro ou uma parceira e ter um filho. Né? Então, as prioridades na nossa sociedade, nos animais seres humanos, mudou bastante. Tá? Então, é chamada de geração canguru, essa nossa geração. Tá? Então, só para a gente entender quais são os termos usados. E com isso, por essa geração ter essa característica hoje em dia, a adolescência, ela acaba se estendendo. Porque a adolescência é o quê? É o nosso corpo avisando que pode reproduzir. Se os jovens não estão reproduzindo entre 10 e 20 anos, estão reproduzindo bem depois, quer dizer o quê? Que esse termo adolescência, talvez ele tenha que ser revisto. Será que realmente é só entre 10 e 20 anos? Se o objetivo é o corpo estar pronto para reproduzir e esses jovens não estão reproduzindo nessa idade, então talvez a adolescência ainda dure mais tempo, tá? Então tem essa discussão na ciência, não tem nada martelo batido, mas tem essa discussão na ciência, beleza? Então, o que seria a puberdade e a adolescência? Qual é a diferença entre um e outro, tá? A puberdade é esse conjunto de mudanças fisiológicas que tornam o ser humano capaz de gerar descendentes. Então, é quando a menina menstrua, que quer dizer que os ovócitos estão prontos para serem fertilizados e gerar um embrião e um feto e um bebê, né? E os homens é quando tem essa aumento de produção de espermatozoides, tem essas mudanças físicas. Então, todo esse conjunto de mudanças que acontecem no corpo, tanto do homem quanto da mulher, eu chamo de puberdade. E isso acontece na adolescência, está dentro da adolescência, da fase da adolescência, certo? Então, a puberdade ela vai acontecer, então, entre a infância
que é até os 10 anos, mais ou menos, depende de pessoa para pessoa. E a vida adulta, que é depois dos 20 anos, ou não tem uma data específica, tem uma média entre 10 e 20 anos, tá? É uma fase, então, de grandes mudanças físicas, também descobertas, porque o corpo muda. Com o corpo mudando, a cabeça também vai mudando, porque você observa outras coisas diferentes, você observa as mesmas coisas, talvez, de outra forma que você observava quando era criança, na infância. Então, a cabeça também muda muito, a percepção das coisas, começa a observar coisas diferentes ou de formas diferentes. E tudo isso faz parte dessa fase, faz parte, é isso que vai construir o adulto que você vai ser. Então, é uma fase de não saber o que está acontecendo, não sei se realmente é assim que deveria, porque não tem um deveria, não tem uma regra, não tem um protocolo a ser seguido. Então, cada pessoa vai se descobrir nessa fase, vai descobrir o que quer, do que gosta, do que não gosta, o que quer fazer, o que não quer fazer. Então, é uma fase de descobertas, de desafios, porque para muitas pessoas não é fácil, né? Porque tem muitas questões envolvidas nessa fase, né? Porque você ainda é dependente de um adulto, mas ao mesmo tempo você já tem os seus gostos, as suas opções, as suas escolhas. Então é uma fase com grandes desafios, com grandes descobertas, mas que faz parte do ser humano. Nessa fase também, o hormônio do crescimento, que é o GH, que a gente falou lá quando a gente falou de sistema endócrino, esse hormônio do crescimento, ele é produzido em larga escala durante uns 3 anos. Então, ali, a partir dos 10 anos, vai mudar um pouquinho de menino para menina. A gente vai ver depois ali, que tem uma tabelinha que mostra isso. Para a menina vai ser um pouco antes, para o menino vai ser um pouco depois, que vai ter um boom desse hormônio do crescimento, que é o crescimento mesmo do físico, tá? Tudo que a gente está falando aqui é a questão física, biológica do ser humano, tá? É claro que tem muitas outras questões envolvidas nisso também, mas principalmente aqui que a gente vai falar é a questão física, fisiológica. Fisiológico é a junção de tudo isso, é a junção do físico, né, da característica por fora, externa, com todas as funções, todas as mudanças que ocorrem dentro do corpo também. Tudo isso eu chamo de fisiológico, tá? É uma junção de tudo isso. Então, esse hormônio do crescimento que acontece dentro do nosso corpo, ele é produzido absurdamente nessa fase, durante uns 3 anos. A partir ali, vai mudar de menino para menina, mas durante 3 anos ele vai ser produzido altamente jogado na corrente sanguínea e vai estimular várias mudanças físicas no organismo, tá? Por exemplo, o crescimento dos ossos, dos músculos, da camada de gordura, do cabelo, dos pelos, tudo. Esse hormônio do crescimento vai, durante 3 anos, ele vai ser produzido aos montes, tá? Isso que vai acarretar na mudança fisiológica do indivíduo nessa fase da adolescência. Mas lembrando que, de novo, eu vou sempre lembrar disso, porque é muito importante a gente entender, tá? Que não tem uma regra. Não tem regra. Pode ser, 3 anos que todo mundo que esse hormônio vai ser produzido? Não necessariamente. Tem pessoas que podem produzir esse hormônio por muito mais tempo, por muito menos tempo, por maior quantidade, menor quantidade, vai depender de pessoa para pessoa, tá bom? Isso é muito importante a gente deixar claro. É importante a gente falar também que, por ser uma fase da vida da pessoa, do ser humano, muito importante, que acontecem muitas coisas, e tem características, né, específicas, o que um adolescente passa não é a mesma coisa que uma criança passa, que um adulto passa, que um idoso passa. Então, foi necessário, respeitando a Constituição de 1988, em 1990 foi necessário criar uma instituição, um órgão que lidasse apenas com questões da adolescência. Então surgiu o Estatuto, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Esse instituto é do Brasil. O Brasil criou esse instituto. É um instituto que defende os direitos e os deveres, né, principalmente os direitos, né,
das crianças e dos adolescentes. Então, que não pode ter trabalho infantil, abuso infantil, todas as questões ligadas à gravidez na adolescência, métodos contraceptivos, direitos que as crianças e os adolescentes têm. Então, todas as questões envolvendo crianças e adolescentes, este instituto é responsável por regulamentar, certo? Aqui no Brasil. Mas temos também um órgão mundial que também regulamenta essas questões, que é a Unicef, tá? Que é um órgão da ONU, da Organização das Nações Unidas, que é uma organização mundial. Então, a Unicef é um órgão dentro da ONU que trata especificamente de todas as questões das crianças e dos adolescentes. Tá? Então, as crianças e adolescentes eles estão amparados por lei e por órgãos específicos para todas as questões imagináveis que estejam relacionadas à criança e ao adolescente. Tá? Então, é muito importante a gente saber disso. Então, sobre as mudanças hormonais. Tá? Como a gente falou no sistema endócrino, em determinados momentos da vida do ser humano, ele vai produzir uma determinada quantidade de hormônios. E determinados hormônios, em algum momento da vida, tem hormônios que não são produzidos. Em outro momento da vida, eles são mais produzidos. E então, os hormônios eles são muito específicos. Lembra que a gente falou lá quando a gente falou sistema endócrino, tá? Então, na puberdade, aí que o sistema endócrino é muito importante, porque é ele que vai regular tudo que está acontecendo no teu corpo. E tem muita coisa acontecendo no teu corpo nesse momento, né? No nosso corpo, na adolescência. Então, primeira coisa, os caracteres sexuais primários. O que são esses? Esses caracteres são características, tá? Sexuais, relacionados à sexualidade, primários, ou seja, que surgem primeiro. Por exemplo, é o que define, o primeiro caractere que vai definir se é fêmea ou macho, se é masculino ou é feminino, se é homem ou se é mulher, né? Então, esses caracteres sexuais primários aparecem logo no início do desenvolvimento do ser humano, lá dentro da barriga da mulher ainda, quando é feto, ainda começa, então, a ser desenvolvido esses caracteres primários, que é o que vai dizer, então, se aquele feto, se aquele bebê, futuro bebê, vai ser um menino ou vai ser uma menina, tá? Especificamente, apenas se tem pênis ou se tem vagina, ok? Então, os caracteres primários, ele só avalia essas coisas. Se tem pênis, vai ser um macho, um homem. Se for uma vagina, vai ser uma mulher. Mas claro que a gente sabe que tem muito mais coisa envolvida nessa definição da identidade de um homem e de uma mulher que a gente vai ver adiante. Então, a puberdade, o que acontece? Na adolescência, aí tem a infância é o menino e a menina, aí chegando lá na faixa de 10 anos em diante, ou até antes mesmo, começa então a puberdade, ou seja, o hipotálamo estimula a hipófise e as gônadas a produzirem determinados hormônios. Isso vai fazer com que estimule, aumente, reforce aqueles caracteres sexuais primários. Então, a puberdade ela vai reforçar as diferenças físicas entre os sexos. Então, se é menino, vão reforçar aqueles caracteres primários. Então, o aumento do pênis, aumento dos testículos, produção de hormônios que vai produzir espermatozoide, aumento do suor, a produção de suor, de oleosidade da pele, enfim, que a gente vai falar mais adiante. Então, a puberdade é essa fase. O que acontece nessa fase? Acontece a produção de gonadotropinas. Gonado tem a ver com gônada, tá? Gônadas são os testículos e ovários. Então, gonadotropinas são hormônios produzidos por essas gônadas, certo? Que vão agir nessas gônadas. Então, essa gonadotropina ela vai ser produzida lá no nosso cérebro, no hipotálamo, que vai estimular a hipófise vai produzir essa gonadotropina. Então, essas gonadotropinas vão ir lá nas gônadas, nos testículos ou nos ovários, vão estimular, né, essas gônadas a produzirem hormônios sexuais em quantidades maiores, certo? É isso que vai reforçar essas diferenças físicas. E então,
vão surgir nessa fase da puberdade. Eu até deixei na mesma cor aqui, ó, que é para relacionar. Os caracteres sexuais secundários estão relacionados à puberdade, aparecem na puberdade, certo? Então, os caracteres sexuais secundários, que daí vai ser um aumento da mama, no caso das mulheres, né? O aumento da camada de gordura, aumento dos pelos, aumento dos hormônios de produção de ovócitos e de espermatozoides. Então, esses caracteres são secundários. Aumento do peito, o pomo de Adão nos homens, a barba, os pelos nas axilas, tudo isso são caracteres secundários que acontecem apenas lá na puberdade. Belezinha? Aí eu coloquei aqui um detalhezinho que, no caso das mulheres, elas têm mais mudanças fisiológicas nessa fase da vida, na puberdade. Por quê? Porque a mulher, ela produz ovócitos todos os meses, uma vez por mês, né? Apenas. A mulher, ela produz um ovócito maduro, que pode ser fertilizado e gerar um bebê apenas uma vez por mês. E isso é um evento no corpo da mulher, porque precisa de muita empenho fisiológico para isso acontecer. Então, no caso das mulheres, todos os meses, durante toda a vida dela, acontece esse evento de mudanças hormonais, principalmente, no corpo da mulher. Então, a mulher, ela acaba ocorrendo muito mais mudanças fisiológicas durante a vida dela, devido à menstruação, porque daí, se aquele ovócito não for fecundado, ele vai ser eliminado em forma de menstruação. Então, a menstruação ocorre todo mês, se caso não for fecundado. Por isso que quando não menstrua, é porque foi fecundado e vai gerar um bebê. Certo? Então, se não for fecundado, né, não é fecundado todos os meses, então a mulher acaba menstruando, jogando fora esse ovócito que não vai ser usado. Então, essa transformação, todo esse evento que acontece no corpo da mulher é muito mais intenso, certo? E a menopausa é quando isso cessa, quando o corpo da mulher para de produzir esses ovócitos, lá para depois dos 50 anos, o que também não é regra, vai mudar muito de mulher para mulher. Tem mulher que entra na menopausa bem antes dos 50 anos, tem mulher que entra bem depois. Então, cada corpo é um corpo, tá? Não tem regra, e é totalmente normal, é esperado realmente que seja diferente, né? Porque nós somos diferentes, é isso que nos faz humanos, certo? Então, a mulher ela vai correr muito mais, vão ter muito mais mudanças fisiológicas no corpo da mulher. Belezinha? Então, aqui nessa imagem, ela mostra, ó, a hipófise, não é um testículo, esse aqui, eu sei que parece um pouco, mas não é. É a hipófise, ela é bem pequenininha, fica naquela parte do cérebro que a gente já viu quando a gente falou sobre o sistema endócrino, certo? Então, a hipófise aqui vai produzir as gonadotropinas, que vão agir lá nas gônadas, no caso dos homens, nos testículos, no caso das mulheres, nos ovários, que vão produzir hormônios que vão estimular todos esses caracteres secundários que a gente já falou. Então, quais caracteres secundários são esses? Né? Então, eu coloquei aqui uma tabelinha bem interessante. Vamos entender e interpretar primeiro essa tabela, tá? Então, aqui desse lado, ó, sigam o meu mouse aqui, a setinha. Aqui do lado esquerdo são as meninas. São todas as mudanças fisiológicas que acontecem nas meninas. E aqui do lado direito são todas as mudanças fisiológicas que acontecem nos meninos, certo? Geralmente, mudanças que geralmente acontecem, tá? Aí aqui em cima tem a idade entre 8 e 17 anos. Aqui dos meninos entre 9 e 19 anos. Então, perceba, lembra lá que eu falei que a adolescência, a puberdade acontece entre 10 e 20 anos, em média? Então, aqui mostra bem isso que é média. Aqui, por exemplo, está demonstrando como se começasse nos 8 anos. Porque nas meninas, geralmente, a puberdade acontece um pouco antes até, tá? Então, a partir dos 8 anos já começa a ter mudanças. E essas mudanças podem ir, geralmente, até os 17 anos, até 20 anos, enfim. Então, por isso que é média, gente. É sempre importante a gente entender isso. Porque nós somos diferentes e isso é normal. Deve ser assim, tá? A média, os estudiosos, cientistas, especialistas em sexualidade, puberdade, reprodução, eles sempre trabalham com média para saber o que acontece, né?
Mas é sempre bom a gente estar ciente que isso vai mudar muito de pessoa para pessoa, tá bom? No caso aqui, é como se estivesse vendo uma menina entre os 8 e 17 anos dela e as mudanças que aconteceram. E dos meninos, o menino da idade dele de 10, na verdade, aqui, né? Até os 18 anos, as mudanças que ocorrem no corpo dele. Então, vamos interpretar ali. Nos 8 anos de idade, uma média de 8 anos de idade nas meninas, já começa o desenvolvimento dos seios. Pode ser que aconteça antes, pode ser que aconteça depois, bem depois, tá? Então, vamos lá. Começa o desenvolvimento, então, dos seios, das glândulas mamárias, né? Que os seios, eles são glândulas com uma capa de gordura em volta. É isso que faz ser maior ou menor essa capa de gordura que tem em volta e a quantidade de glândulas que tem ali. Então, nessa fase, a partir dos 8 anos que começam a ser produzidos esses seios, a desenvolver, né? Os seios sempre estiveram lá, né? Eles se desenvolvem, aumentam de tamanho. Aí, a partir ali dos 8 anos também, até, não tem uma idade limite, né? O crescimento de pelos pubianos. Pubianos é pubis, que é a região genital, tá? Então, o crescimento de pelos pubianos também começa a partir dos 8 anos, em média, tá? Pode começar antes ou depois, enfim, mas tem esse crescimento, essa característica. Estirão é o crescimento do corpo, de altura, principalmente, tá? Então, aqui que fala estirão é estirão de altura, o desenvolvimento, quanto aquela pessoa vai crescer realmente, tá? Aumentar de tamanho, beleza? Então, o pico, ou seja, quando ela é muito rápido esse crescimento, geralmente é entre essa idade aqui, ó, entre 10 e 15 anos, tá bom? Então, nas meninas vai ter o pico desse estirão aqui entre 10 e 15 anos. Aí também nessa fase, logo depois desse estirão, desse crescimento, vai então ocorrer a primeira menstruação, que é chamada de menarca. É quando acontece a primeira menstruação. É quando o primeiro ovócito é produzido no corpo da menina. Aí ela não vai ser fecundado, né? Se não for fecundado, o que acontece? Ele é eliminado. E então a primeira menstruação. Então a menstruação é quando o ovócito não é fecundado. Acontece a primeira menstruação, pode ser que aconteça ali entre 10 até os 16, 17 anos, tá? Então, 13 anos e ainda não menstruei. Ok, não tem problema. Cada um tem o seu tempo, tá? Não é uma regra, tá bom? Então, geralmente acontece a primeira menstruação nesse tempo. Claro que se acontecer muito antes ou se acontecer muito depois, é preciso ver se tem algum problema hormonal, porque tudo é o hormônio que comanda. É tudo comandado por hormônio. Todas essas características, todas essas coisas que acontecem é comandado por hormônio. Aí tem que procurar um médico, ginecologista, no caso das meninas, né? Crescimento de pelos axilares, ou seja, na axila, no sovaco, pelo no sovaco. Alteração no formato do corpo, ou seja, a cintura começa a ficar mais larga, o bumbum começa a crescer também. As dimensões de seio adulto, ou seja, aumento do seio adulto. Então, também começa a formar o corpo de mulher mesmo, tá? Isso vai ser lá perto dos 16, 17 anos, entre os 13 e 17 anos, tá? Nos meninos, o que acontece? Lá nos 10 anos, os meninos, reparem, geralmente, eles acabam desenvolvendo esses caracteres secundários após as meninas. As meninas, elas tendem a se desenvolver antes dos meninos. Então, perceba que, ó, nos 8 anos já começaram os desenvolvimentos. E aqui os meninos só depois dos 10 anos. E isso é uma média que vocês podem perceber entre vocês mesmos, né? Que os meninos, eles tendem a se desenvolver esses caracteres secundários mais depois do que as meninas, né? E psicologicamente também, né? Os meninos são sempre um pouco mais infantis do que as meninas. Isso tem a ver com a questão hormonal também, tá? Então, começa o crescimento do escroto, né? Dos testículos. O escroto é o que fica dentro do testículo. Então, o crescimento desses testículos, porque é a glândula está se desenvolvendo. Alteração na voz, que tem a ver também com a questão hormonal. Prolongamento do pênis, o aumento do pênis. O crescimento dos pelos pubianos, os pelos também na região genital começam a crescer.
O estirão, ou seja, a altura dos meninos, pode acontecer geralmente entre os 12 e os 17 anos. Então, até os 17 anos ainda está com crescimento de altura, de tamanho de corpo, né? Então, tá com 12 anos e ainda não cresceu, não, de altura. Gente, tem até 17, 18 anos, tem gente com 20 anos e está crescendo ainda. Então, por isso que é importante a gente entender essa diferença. E muito dos preconceitos, do bullying, vem da falta de parar para pensar em tudo isso, que nem todo mundo é igual, né? Cada um tem o seu tempo, tem o seu corpo, nem todo mundo tem exatamente a mesma quantidade de hormônios sendo produzido. Então, tudo isso vai influenciar. E o crescimento de pelos faciais e axilares. Então, as meninas, elas também têm o crescimento axilar, que é na axila, né, no sovaco. Os meninos também têm crescimento no sovaco e ainda tem crescimento no rosto, que é a barba ou o bigode, sei lá, né, que vocês vão fazer com esses pelos depois. Mas vai ter o crescimento do pelo facial e no pelo no sovaco também, tá bom? Então, esses são os caracteres secundários. São os chamados que começam a ser desenvolvidos na fase da puberdade. Belezinha? E muito importante, isso vai variar muito entre um e outro. Eu vou sempre falar nisso. Aí, o aparecimento de cravos e espinhas. Como nessa fase da puberdade tem um aumento também, além daqueles caracteres secundários todos que a gente acabou de ver, também tem um aumento de oleosidade na pele. Porque a pele está crescendo, está esticando, está aumentando de tamanho. E ela precisa de nutrientes. Então, essa oleosidade nada mais são que nutrientes também. Isso, na pele, no tecido epitelial, esse óleo, né? Esse lipídio, esse óleo que vai se acumular, ele acaba sendo propício para absorver partículas que estão no ar. Inclusive micro-organismos também, bactérias e tudo mais. Então, isso acaba desenvolvendo cravos e espinhas, beleza? Então, durante a adolescência, a produção elevada de hormônios estimula, além das glândulas sexuais, as glândulas sudoríferas, que produzem o suor, e as glândulas sebáceas, que produzem o sebo dos pelos. É isso que faz com que os pelos não sejam secos, né? Com isso, a maior produção de suor, cujo odor pode se intensificar. E de substâncias gordurosas que tornam a pele e os cabelos mais oleosos, que é esse óleo que eu acabei de falar. O aumento da oleosidade da pele favorece o aparecimento de cravos e espinhas. Então, é totalmente normal. Nessa fase também tem muitos cravos e espinhas, tá? E também é uma fase. A acne é uma condição caracterizada pelo surgimento de espinhas como consequência da proliferação de bactérias nas glândulas sebáceas. Para evitá-la, é fundamental manter a pele limpa. Não se deve espremer espinhas e cravos. Eu sei que é tentador, mas não espremam, porque pode inflamar, pode causar marcas para o resto da vida, ficar marcado, e como se fosse uma cicatriz, né? Então, não espremer é essencial. Eu sei que é difícil, mas não pode espremer. Em geral, a acne desaparece com o tempo, mas se ela persistir ou piorar, tem que procurar a orientação médica. Tá bom? Então, são fases. O corpo está produzindo muita oleosidade, né? Os hormônios estão ainda se equilibrando, achando um meio termo para se estabilizar nessa fase da adolescência. Então, é normal ter cravos e ter acne. E é importante não espremer, não apertar, porque pode acabar infeccionando, gerando uma cicatriz. Então, tem que pensar sempre que vai passar, né? Tem vários produtos, enfim, para ser passados, mas a limpeza é o principal para evitar que apareça, né? Então, limpar sempre, deixar o rosto sempre limpinho, lavar sempre o rosto, né? O que determina, o que define se um organismo é homem ou mulher, né? Se o bebê uma criança é homem ou mulher, vai ser um homem ou uma mulher adulto, né? Biologicamente falando, se eu olhar lá dentro das células gaméticas dos gametas, se eu olhar dentro da célula, biologicamente, tem uma definição que vai dar o estopim para que os caracteres primários apareçam e depois a puberdade com os caracteres secundários, certo? É geneticamente, tá? Então, a gente vai estudar no 9º ano, isso aqui mais especificamente, mas é só para vocês terem uma ideia, que biologicamente, o sexo biológico, ou seja, que aquele organismo vai ter pênis ou vai ter vagina, ponto.
né? Vai ser definido geneticamente. Então, se tem um par no cromossomo X, do tipo X e do tipo Y, vai desenvolver pênis. Se tiver 2X, vai desenvolver vagina. Então, biologicamente, é apenas isso que dá para dizer. Então, como o organismo vai se comportar, do que ele vai gostar, como ele vai se identificar, isso não tem nada a ver com o biológico, com a genética, tá? Isso tem a ver com várias e várias questões. Tanto fisiológicas, de questão hormonal, quantidade hormonal, quanto social, quanto sentimental, quanto cultural e muitos outros fatores que vão influenciar isso, que vai definir se essa pessoa é um homem, essa pessoa é uma mulher. Isso vai depender de muita coisa, tá? Não é apenas ali o cariótipo, que é o chamar isso aqui, ó. Esses quadrinhos aqui são chamados de cariótipos, que são todos os cromossomos, que é o DNA, todo o nosso DNA é representado nesse quadrinho aqui, que é chamado de cariótipo. Então, o cariótipo ele só vai definir se vai desenvolver um pênis, se vai desenvolver uma vagina. Todo o resto depende de muitos outros fatores para ser desenvolvido, tá bom? Então, aqui embaixo, ó, quando esse símbolo aqui, ó, redondo, com uma setinha para cima, representa o sexo masculino, tá? E esse roxinho aqui, ó, esse símbolo redondinho com uma cruzinha, quando ele tá virado para baixo, representa o sexo feminino, tá? Mas a gente sabe que na sociedade, hoje, não temos só esses dois símbolos, certo? Que vão definir a pessoa. A pessoa é definida por muito mais coisas, né? Depende de muitos outros fatores, como a gente falou aqui. Então, é a questão do gênero e a identidade. Então, biologicamente é mulher, mas o gênero, a pessoa não se identifica como mulher. Ela não atende aqueles padrões que a sociedade impôs a passar de todos esses anos, de que como uma mulher deveria ser. Porque temos vários tipos de mulheres, vários tipos de homens, vários comportamentos de mulheres, vários comportamentos de homens, vários gostos de mulheres, vários gostos, enfim, uma variedade gigantesca. Então, o gênero quem vai definir é a própria pessoa, tá? Não tem uma regra, não tem uma tabelinha dessa aqui escrita o seu gênero é tal, tá? Apenas o gênero, o sexo biológico, tá? Sexo biológico é diferente de gênero. Isso é muito importante também da gente deixar claro. Identidade é justamente isso. O que é identidade? O que é ter uma identidade? Não é aquele documento que diz o teu nome, quando você nasceu, que cidade você nasceu, quem é teu pai, quem é tua mãe. É o que te identifica, certo? Então, identidade é também como você se identifica. Eu tenho seio, eu tenho vagina, mas eu não me sinto mulher, não me sinto os desejos, não atendo aos desejos que a sociedade diz que mulher tem que ter, por exemplo. Isso é identidade, eu não me identifico, né, como isso. Eu não tenho vontade de fazer coisas que mulheres geralmente fazem. Então, é uma identificação. Então, tudo isso é envolvido também nessa fase da adolescência. Quando eu falei lá da questão dos desafios, das descobertas, tudo é muita coisa para se pensar e para se decidir ali entre 10 e 20 anos de idade. Né? Tem pessoas que têm 50, 60 anos de idade e ainda não se identificaram. E isso é normal, porque o ser humano é muito complexo. É muito complexo, tá? Então, é importante a gente ter sempre essa ideia. As dimensões, então, da sexualidade humana, né? É humana que está escrito ali. Como eu falei para vocês, vai depender de muita coisa. Então, sexo biológico é uma coisa, gênero é outra, identidade é outra. Então, o ser humano é um animal, o animal mais complexo que tem na natureza. Não é que nós somos melhores, nós somos mais complexos, porque tem muita coisa envolvida no nosso desenvolvimento durante a nossa vida. Beleza? Então, esse bonequinho do gênero aqui, eu acho ele bem interessante, que o gênero é uma coisa mais psicológica, é uma questão de identidade, né? E aqui a orientação sexual é quem você vai amar, por quem vai ter um sentimento, para quem você tem amor, paixão, outros sentimentos, né? Então tem mais a ver com o coração do que com o genital ou o cérebro, né? Com o que você quer, você não pode controlar,
certo? E o sexo biológico é o genital, se é pênis ou se é vagina, apenas. Tá? Se é homem, se é mulher. Também tem alguns casos por erros, alterações cromossômicas, né, no desenvolvimento embrionário, que pode acontecer do indivíduo apresentar características dos dois, que são chamados intersexo, né? Que podem ter características hermafroditas, que eram chamados. Que pode ter característica tanto de pênis quanto de vagina. Mas aí são alterações cromossômicas apenas biológica. Tá? E a expressão do gênero é como você quer ser visto, é como você quer se comportar na sociedade, o que você quer fazer, como quer se vestir, como quer agir. Então, entendam que é uma dimensão, realmente. O que quer dizer dimensão? Dimensão são coisas, muitas coisas, e todas relacionando-se, se relacionando. Né? Então, isso são dimensões. E o ser humano, a sexualidade humana é uma dimensão, tá? Porque envolve tanto a identidade de gênero, quanto a orientação sexual, quem vai amar, quem não vai, quem tem atração física, quem não tem, o sexo biológico, que é o genital ali, que podem ser 3, na verdade, né? Pode ser ter o genital feminino, totalmente masculino, pode ter um pouco dos dois, né? Também a questão da expressão de gênero, como você vai se comportar nessa sociedade, como você quer que a sociedade te veja. Então, muito desafio quando a gente se fala de sexualidade, certo? E eu quero discutir com vocês sobre isso na nosso próximo encontro ao vivo. Beleza, pessoal? Então, é importante, eu quero que vocês reflitam bastante sobre isso, né? Que vocês estão nessa fase de adolescência, vocês estão aí em média 13 anos, né? 12, 13, 14 anos. Então, vocês estão passando por essa fase, ainda vão passar por essa fase que ainda não passou. Uma fase realmente de reflexão, de se conhecer. Por isso que é muito importante, essas aulas são muito importantes, sistema genital, sexualidade, são muito importantes, porque vocês estão numa fase realmente de conhecimento, autoconhecimento. Então é muito importante falar sobre isso. Mesmo que à distância, vocês na casa de vocês e eu aqui, na aula ao vivo, eu quero muito discutir sobre isso com vocês, eu quero ouvir vocês, tá bom? Então reflitam e já preparem aí uma conversa pra gente desenvolver no nosso próximo encontro ao vivo, tá bom? Então, a gente tem a questão também do bullying, né? O bullying, que é uma coisa, crime, né? A pessoa pode ser, os responsáveis, no caso de crianças, podem ser responsabilizados por isso, e o bullying é uma coisa, infelizmente, muito presente, né? Principalmente nessa fase da vida, na adolescência. É uma coisa totalmente nada inteligente, porque justamente por sermos diferentes, é o que caracteriza a nossa espécie. Então, se todo mundo for igual, que graça teria, não é mesmo? Mas de todo mundo idêntico, não teria graça nenhuma. Então, a graça é ser diferente. E você tirar sarro, você fazer brincadeira de alguém que não é igual a você, é uma coisa totalmente nada inteligente. Não é nada inteligente isso, porque você está ignorando tudo isso que a gente acabou de falar sobre essa questão de diversidade. Tá bom? Então, os direitos humanos de ser respeitado, todo ser humano, independente da cor, da crença, do sexo, do gênero, da identidade, da expressão de gênero, independente disso, todo ser humano, segundo a Constituição, deve ser respeitado e ter os direitos garantidos, certo? Então, isso a gente chama de direitos humanos, porque é humano. Enquanto for ser humano, ele tem direito igual para qualquer pessoa, seja esse ser humano como for. Certo? Acessibilidade, inclusive, principalmente a questão de saúde, todo ser humano tem direito à saúde, segundo a Constituição, e conforme os direitos humanos, certo? O ser humano, independente de como ele for, ele tem direito à saúde, tem direito a estudar, tem direito a trabalhar. Claro que a gente vê muito isso não sendo respeitado, né? Então, a questão de homofobia, a questão de ataques à comunidade LGBTI, que a gente vai falar mais adiante. Então,
É um assunto bem complicado, que a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que refletir principalmente sobre isso. Quando a gente reflete sobre algo, a gente já repensa nas nossas atitudes. E isso é bem importante. Então, existe uma diversidade muito grande entre os seres humanos e isso deve ser respeitado. A partir do momento que a gente entender isso, o mundo com certeza vai ser um lugar muito mais agradável para todo mundo e qualquer pessoa viver. Belezinha? Nas nossas próximas aulas, a gente vai falar sobre esses pontos aqui, tá? Então, a gente vai falar bem mais detalhadamente, que é muito importante a questão da saúde sexual. Então, a gente vai falar sobre a gravidez na adolescência, que é um fato e que também pode ser problemático muitas vezes. Sobre os métodos contraceptivos, como evitar a gravidez, a questão da menstruação, da menopausa, como ela ocorre no sistema feminino, o sexo e a reprodução, e sim, sexo é uma coisa, reprodução é outra. Sexo pode ser o ato sexual, pode ser a relação sexual entre duas pessoas do mesmo sexo, sexos diferentes. Reprodução é apenas com o objetivo de gerar um novo indivíduo. E também a saúde mental, como fica nisso tudo, nessa fase, que realmente é uma fase com muitas mudanças, né? Que acontece muita coisa. Então, a gente só consegue entender aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente tem informação, aquilo que a gente conversa, discute, beleza? E esse é o meu objetivo com vocês. Belezinha, meu povo? A gente se vê na nossa próxima aula. Estudem e até mais. Tchau, tchau!